Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente, Sarasvati Editora, recebendo com muito privilégio, mais uma vez, o escritor, filósofo, cirurgião dentista, Marcelo Kassab. Ele que é autor de Efemeridades e lançando dia 11 de novembro a sua segunda obra, Recortes de Vida e Morte. Para conversar com a gente, vamos receber também Rogério Bernardes, o poeta mais humilde, mais generoso, mais profundo dos nossos tempos. Ele está graduando em letras, tem alguns livros de poesia publicados e agora vem falar para a gente do lançamento de Deus e Outros Ópios. Vamos chamar o Marcelo, que já está aqui. Aceitar. José Augusto Mendes já entrou. Marcelo. Olá, boa noite. Tudo bem, Vânia? Boa noite. Bem, tudo bom? Vou chamar o Rogério também, que já está aqui, tá? Ah, legal. Para variar, não estou te vendo. Tô te vendo, tô te vendo, Vânia. Hoje você que é privilegiado, tá vendo? Oi, Rogério. Você já aceitou o convite, só que tua câmera está virada. Oh, agora eu estou te vendo. Tudo Olá, bem? boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Você Vocês está conseguindo ver o Marcelo? estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo Estou te... e estou te vendo bem, só não estou vendo o Marcelo. Você está vendo os dois? Eu estou vendo vocês dois, tá tudo ok. Marcelo, você eu vai também estou vendo os responder dois. para mim de novo. Que coisa, que é isso? Mas Então, mas tudo bem, pode cumprimentar os amigos que já chegaram, para eu começar o meu questionário básico. Tá preparado? Estão preparados? bora, vamos lá, vamos lá. Preparado eu nunca estou, que eu fico um pouquinho nervoso sempre, mas como é um bate-papo entre amigos, aí tudo fica mais tranquilo, né? Claro que sim. Mas Estou muito feliz de estar aqui. mesmo assim, né, Rogério, a gente acaba se emocionando, não tem jeito, isso é da gente, não tem como impedir, mas eu acho que fica até mais natural, não é? A gente não tem que brecar essa emoção, não, deixa ali. Não, de maneira alguma. Tudo que é espontâneo é mais bonito, né? É mais autêntico, né? É E, verdade, verdade. E então você, não tenho medo, não. a Glafira já está mandando recado para você. Saudades, meu querido. Ô, Glafira, saudades também, minha querida. Um beijo, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Marcelo quer dar um oi para o pessoal? Sim, boa noite. Tem o pessoal já entrando aqui, Rogério. Eu acho que pô, alguns, eu acho que é o pessoal que veio para te ver, principalmente aqui. A Glafira é da nossa turma, né? Mas e tem mais algumas pessoas também, viu, Rogério? Se você for vendo ali, vai dando oi também, né? E se as pessoas quiserem deixar alguma pergunta, algum questionamento para a Vânia, para mim, para o Rogério, a gente vai batendo um papo, vai falando das nossas obras. Enfim, eu tenho aqui comigo, junto, duas pessoas que eu tenho uma admiração profunda, um grande respeito e dois talentos. Então, sou um baita privilegiado nessa noite aqui, estou muito feliz por isso, viu? Estou muito contente. Imagina, né? De nós todos, né? É por tudo que esse convite significa, né? Então estar nesse hall de pessoas que você escolheu, né, para poder fazer essas lives e nós falarmos, né, de prosa, de poesia, de literatura, de vida, né, e com pessoas que eu tenho tanto carinho, né, que é você, a Vânia e tanta gente querida que está aí nos assistindo, não poderia ser melhor. Estou muito emocionado e muito lisonjeado com o convite que vocês me fizeram, viu, de verdade.
Ô, Vânia, eu que sou mais privilegiada. ô, Vânia, você Vale, sabe Marcelo. que quando eu falei para você, vamos falar com o Rogério, né? Que era uma vontade que eu tenho. Pô, em 2 dias nós estamos conversamos com o Maílson na segunda e estamos hoje com o Rogério, né? Mas eu não sabia que o Rogério estava prestes a lançar um novo livro. Foi mero acaso, assim, e foi muito legal. Você viu isso, se existe um negócio chamado conspiração do universo, eu acho que é isso. Eu As acho que é isso, eu não sabia. coincidências que não existem, né? As coincidências que não existem. Não. Mas sabe, que é gostoso, a gente vai aumentando esses amigos que escrevem, que sentem, que têm o mesmo sentimento da gente. Isso é muito gostoso, né? Nossa, tem a Simone Bacelar, olha que honra, boa noite, Simone, que delícia. Boa noite. Ô, Simone, a honra é Então, toda minha. E vocês em primeira mão. Então, algo que eu acho que nem você, Vânia, nem você, Marcelo, ainda sabem, né? A Simone Bacelar me deu a honra mesmo, de ter escrito o texto que vai para a orelha do livro. E eu já tinha esse projeto, né, de ter as palavras da Simone a respeito de algum livro meu, já há algum tempo, e aí dessa vez eu criei coragem e fiz o convite para ela, e ela de imediato aceitou, ela ficou muito feliz. Eu sou muito, muito fã da Simone, o trabalho lindo que ela faz, que vocês sabem, né, de divulgação da poesia, né, ela vive, né, de poesia, é uma jornalista que se volta, né, para tudo isso, né, quem acompanha a Simone nas redes sociais dela vê que ela posta poesia de autores do Brasil e do mundo, né, o tempo inteiro, né, e é uma pessoa completamente desapegada, né, dessa questão de ficar se mostrando quando ela mostra, na realidade, o talento das pessoas que ela admira. Então, assim, eu sou muito, muito feliz de ter a Simone no meu caminho, de ter conhecido ela, de ter podido enviar alguns livros meus para ela, e ela ter aceitado o convite de ter escrito, né, esse texto, né, sobre o meu livro, né? Então, assim, de todos nós aqui, né, ela é a única que conhece já o meu livro na íntegra, né, a parte textual, né? Então, estou muito feliz da Simone estar aqui nos prestigiando e estou muito emocionado. Muito obrigado, Simone. Um beijo enorme para ti. Legal, que legal. parabéns para os dois, Legal. parabéns, Simone, parabéns, Rogério. E eu vou começar contando para o Rogério uma coincidência, assim, algumas coisas que eu ouvi de você, da tua história, e eu me senti assim muito identificada, muitas coisas em comum, né? A história que você contou, que você começou lendo na biblioteca pública. Eu também comecei muito menina, só lendo na biblioteca da escola. Então, a gente se sente apoiado, sei lá, emocionado. É isso, né? E a nossa construção, eu sinto que foi na solitude. Eu senti você um menino só, como eu era também, mas na escolha da solitude, né? Como muitas vezes a gente ainda escolhe. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo de você nessa construção da tua história. Então, Muita coisa. o meu primeiro grande contato mesmo assim com os livros, né, foi na bibliotequinha da escola estadual onde eu estudava, né, bem pertinho de casa. Eu não tinha livros em casa, né, minha mãe e meu pai, depois só minha mãe, né, porque, enfim, meu pai faleceu, eu era muito novo, eu tinha só 9 anos de idade, eu estava ali na quarta série, né, do antigo primário, quando ele virou passarinho, né, como eu costumo dizer. E então, assim, eu acabei usando os livros, né, dessa biblioteca e comecei lá com aqueles livrinhos da coleção Vagalume, né, que vocês muito provavelmente também conheciam, leram, né? E foi quando eu descobri que os livros me levavam, né, criava ali na minha cabecinha, né, de menino, mundos, né, onde eu poderia estar e me sentir confortável e ao mesmo tempo esquecer certas coisas que, embora eu ainda criança, eu já era muito precoce no sentido de perceber, né, perceber a dor, por exemplo, né, de ter perdido um pai, né, perceber que
né, por toda a minha questão socioeconômica, né, da época, né, eu sou de uma família muito humilde, né, meu pai primeiro foi lavrador e depois ele trabalhou no Ceasa, lá em São Gonçalo, né, com um tio dele. E depois que meu pai morreu, só a minha mãe, que tinha muito pouco estudo, o equivalente ali à terceira série, mais ou menos, do primário, e ela foi trabalhar com a única coisa que ela sabia e podia fazer para poder sustentar 2 filhos, né, que era trabalhar em casa de família. Então eu sempre falo do orgulho imenso que eu tenho de ser filho de empregada doméstica, né? Minha mãe foi empregada doméstica por 25 anos, trabalhou na mesma casa até se aposentar, né, e até a patroa dela falecer. E isso tudo me moldou, inclusive na questão da minha do meu caminho literário, né? Primeiro durante muito tempo como leitor e depois quando eu comecei a escrever, né? E aí essa questão também de ser um menino muito tímido, né, e muito introspectivo, por conta depois de alguns anos também de outras questões pessoais que envolviam muito medo, né? E que depois eu fui entender também que tinha a ver, na realidade, com a minha sexualidade, com a maneira de me proteger, né, de um mundo que é tão cruel, né, com quem é diferente. E aí mesmo que eu passei a me jogar mais ainda nos livros e passei em determinado momento a começar a escrever também, mas era uma escrita, além de, obviamente, mais infantil, era tão introspectiva que eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, né, porque eu tinha também um problema muito sério de autoestima, né. Então eu simplesmente escrevia. Em determinado momento eu passei a escrever numa máquina de escrever que eu tinha, que eu tenho até hoje, minha mãe tem guardada na casa dela, é uma Remington Ipanema de segunda mão, é uma história longa, né, que um dia eu conto sobre ela. E aí às vezes eu escrevia lá meus poeminhas, meus textinhos na folha de papel, tirava. E eu lembro que era uma máquina de escrever, inclusive, com um cheiro forte de óleo de máquina, porque, como era de segunda mão, ela já tinha umas teclas emperradas, né? Especialmente a tecla P, a P de pato. E aí, toda vez que eu escrevia uma palavra que tinha o P emperrava, e aí era um problema. E aí eu tirava os textinhos do papel, lia, e eu não tinha coragem de mostrar a minha mãe, não tinha coragem de mostrar a ninguém, não tinha coragem de levar para a escola para mostrar para alguma professora, né? E eu simplesmente depois amassava e jogava fora. Eu fui fazendo esse tipo de coisa durante muito tempo, na realidade, né? E eu só comecei a entender a importância de eu não jogar fora as coisas que eu escrevia, para no futuro até publicar o que veio a ser meu primeiro livro. Eu já tinha ali na casa dos 30 anos, não foi nem com 15, com 18, foi com 33, que foi exatamente quando eu vim do Rio para Brasília, né? Ah, e aí tinha uma pessoa muito especial, que é a Geisa Gonzaga, que trabalhou comigo, e ela me incentivou a não jogar mais nada fora do que eu escrevi e sempre mostrar para ela. E dali eu fui perdendo esse medo, fui tendo sempre ali o feedback com muito afeto, com muito carinho de uma pessoa que gosta muito de mim, e percebeu que eu tinha ali um potencial, que eu devia continuar escrevendo, que ela gostava muito do que eu escrevia, e ela falou que um dia eu ia publicar um livro com aquilo que eu estava escrevendo. E ela profetizou, de certa forma, né, que acabou que em 2014, finalmente, eu criei coragem e publiquei meu primeiro livro. Mas é mais ou menos essa história. Veio de lá de trás, de um menino muito tímido, muito medroso, muito sonhador, né, e que tentou colocar no papel alguns anseios, alguns medos, mas depois não tinha coragem de mostrá-los para ninguém. Mas felizmente essa fase passou. Ainda bem. Felizmente, nossa, que maturação maravilhosa. Quando eu te digo, é muito parecida a nossa história. Eu não vou contar a minha, porque hoje é de vocês. Mas eu entendo muito bem, eu entendo esse momento de exorcizar tudo aquilo que tinha dentro de você. E ainda bem que você teve alguém que te aconselhou a guardar. Ainda bem. Ai, Marcelo, eu vou pedir para você se apresentar também e falar para a gente se as tuas lembranças, assim como para o Rogério, também fazem parte da maturação para você começar a escrever. Vânia. Eu não sei se para você, para mim os comentários estão, e as pessoas que estão entrando, está travado. Eu não sei se para vocês aparecem as pessoas que estão, aí vocês vão falando, tá? Porque o meu parou na Glafira, depois eu não vi mais.
tá bom? Oi. Não, eu tenho conseguido ver, eu tenho recebido aqui Vai falando aí, as porque para mim mensagens. parou na... Isso, aí vocês vão falando, se alguém perguntar alguma coisa, parou na Glafira, tá bom? Aí vocês vão Ah, tocando, vendo as pessoas que bom. estão comentando. Ah, é engraçado, a minha relação com a escrita é um pouco mais tardia. Eu penso que eu entrei na escrita por conta da música. Eu sempre fui muito apaixonado pela música. Eu tenho um tio que ele posso dizer que ele é músico, ele acabou não seguindo, porque minha avó chegou para ele um dia e falou assim: artista não sobrevive, artista não ganha dinheiro, artista vai fazer outra coisa. Ele foi fazer outra coisa, né? E esse conceito, principalmente antigamente, era um conceito muito forte. Ele foi fazer outra coisa, é, brilhante naquilo que ele escolheu, chegou praticamente no ápice da profissão, mas nunca deixou a música. E a lembrança que eu tenho, ele pegava o violão dele, eu era molequinho, tinha 6, 7 anos, ele colocava os primeiros acordes do violão e eu já matava a música. Então era Caetano, eu fui criado nesse ambiente, Caetano, Gil, né? Pessoa, Djavan. Então eu fui criado num ambiente musical e que me influenciou muito. Quando eu comecei a querer ou achar que eu podia tocar violão, eu tinha uma característica muito engraçada, porque eu era meio. Eu não aceitava muito cantar ou tocar a música de outra pessoa. Então eu misturava os acordes e compunha, e saíam versos. Passou um tempo eu falei: caramba, eu acho que tocar não toco nada, porque eu vejo alguns músicos ouvem o som e manda ver, né? E já manda. E eu precisava treinar, treinar. Acho até que se eu persistisse, talvez saísse alguma coisa. Mas dali eu comecei a perceber que eu conseguia fazer versos, né? Então eu compunha as músicas. De compor as músicas para começar a fazer poesia foi um pulo, né? Foi um pulo. E aí a história que eu já contei várias vezes, né? Muito motivado e influenciado desde da Thaís Matarazzo, enfim, onde tudo começou. Onde os prêmios que algumas editoras propiciavam, eu acabei vencendo como poesia. Então, eu diria que para mim a poesia vem mais fácil, né? Tanto é que a primeira oficina literária que eu cheguei a fazer foi com o Maílson, junto com o Rogério também, né? Que nós fizemos. O Rogério provavelmente já tinha feito outras, mas foi ali que eu estreitei meus laços com o Rogério, né? Com o Maílson também, né? O Maílson eu já conhecia um pouquinho antes, mas eu estreitei meus laços com o Rogério. E só que assim, eu queria escrever mais, eu queria partir. Eu falei, o cara que escreve poesia, o cara pode ir para prosa. Eu não sei, eu tinha em mente que a poesia te dava uma capacidade de escrever prosa de uma maneira até mais bela. Que me perdoem as pessoas que fazem só, e aí aspas, tá? A prosa. Que foi uma discussão que nós tivemos com o Maílson, que nós conversamos. Por que um só e não o outro, né? Por que não os dois, né? E eu tinha isso para mim. Resolvi aceitar o desafio e enveredei pelo Recortes de Vida e Morte, que é um livro de prosa, sem deixar um pouquinho da poesia, porque a poesia abre cada um, e eu quis misturar isso, né? Ela abre cada texto e cada conto. Então é mais ou menos daí. Música, composição de música, poesia, e aí tentar tomar coragem agora e vamos ver como é que a gente se sai na prosa, né? Aí depois vocês me falam, né? Ah, bom, a Vânia já leu, né? A Vânia já sabe. Já sabe. E essa ideia dos poemas também ficou fantástico, tem muita relação. Ficou bem casado. Tá bom? Bem, então tá bom. Nossa, tem muita gente bacana aqui, não dá para acompanhar todos os nomes, mas depois a gente vai lembrar. Rogério, eu ouvi, não lembro quando, ouvi você dizer que muita gente confunde o seu trabalho, os poemas, com a pessoa, com o homem, Rogério, né? Mas eu não consigo deixar de enxergar nos teus poemas a tua história, do pouco que eu conheço. Eu te pergunto, dói refletir, escrever sobre a realidade, essa tua e essa de hoje? Você mostra nos poemas as tuas dores e as que você absorve fatalmente. Esse é o papel da poesia, como você a vê? Então, Vânia,
Para mim é fundamental eu acreditar naquilo que eu estou escrevendo, né? É claro que todos nós, né, eu, Marcelo, você, todos nós que publicamos, a gente tem o sonho, né, de ser lido e ser cada vez mais lido, né, ter cada vez um número maior, ainda que a passo de formiguinha, porque a gente sabe que é assim que funciona com a gente, né, de leitores, né. Mas para mim é muito importante que os leitores, independente da quantidade deles, se conectem com o que eu escrevi, né? E percebam que mesmo quando eu escrevo, por exemplo, sobre alguma coisa que em princípio parece muito minha, né? Uma memória de infância, seja ela mais doce, seja ela mais triste, né? Ou alguma coisa um pouco mais recente, que as pessoas vejam que, por mais que pareça individual, a minha intenção é que seja universal, né? Porque eu acho que quando a gente fala de dores humanas, sentimentos humanos em geral, né? Seja dor, seja alegria, seja medo, seja expectativa, a gente nunca está falando só da gente, né? A gente está falando do ser humano, né? Como um todo, né? Então, mesmo quando eu já escrevi, né, algumas vezes em alguns livros sobre alguma coisa que me parece muito pessoal, de alguma experiência que eu tive, né? Eu sei que essa experiência vai lembrar experiências muito parecidas a outras pessoas, né? Porque todo mundo, por exemplo, que já sofreu algum tipo de bullying, né, ainda que seja por homofobia ou não, né, vai se conectar quando algum poema meu toca nesse assunto, né? É, e eu acho que por isso mesmo, que para ser verdadeiro para os leitores, o poema tem que ser primeiro verdadeiro para mim, sabe? Eu não consigo e eu não posso escrever de forma artificial, né? E aí eu fico um pouco pesaroso de classificar muitos dos meus poemas como autopoesia, que eu vejo que muita gente classifica assim, né? Porque eu tenho medo dessa autopoesia parecer uma coisa muito ensimesmada e ser muito, de certa forma, como é que eu posso dizer, egoísta, né? Egóico, quando na realidade não é, né? Porque a partir do momento que eu decido publicar aquele poema que doloroso sobre uma experiência que eu tive, claro que, né, enfeitado também de algumas outras coisas que talvez eu não tenha vivido, mas que eu tenha presenciado e eu trago junto, né? Eu não estou querendo os holofotes para mim, na realidade eu estou querendo os holofotes para aquela situação, para aquela dor, que as pessoas percebam, né, que a vida é linda, é maravilhosa, é bela e que, né, como minha mãe diz, né, minha mãe adora dizer, ah, meu filho, a vida é bela, por isso até que eu falei isso agora. Mas a vida não é só isso, né? A vida é um conjunto de altos e baixos, a vida é um conjunto de alegrias e decepções, de sims e de nãos, né? De esperanças e de desesperos, né? E eu acho que isso que faz da vida algo tão complexo que a gente precisa colocá-lo no papel, né? Então, eu acho que a poesia, para mim, ela é necessária como uma forma não só de eu, como poeta, como escritor, expressar esses sentimentos, mas também eu, como leitor, de buscar esses sentimentos na poesia dos outros, né? Tanto que poetas e poemas que mais me marcam são justamente os que lidam com esses sentimentos do mundo, né? E por isso que eu amo tanto Drummond, é por isso que eu amo tanto Cora Coralina, é por isso que eu amo tanto Mário Quintana, para falar dos mais famosos dos clássicos, né? Mas eu também amo a poesia de tanta gente que está aqui junto comigo escrevendo e que também está falando desse mundo, também está falando desse momento, né? Seja por questões políticas, seja por questões geopolíticas, né? Seja por questões emocionais, seja por questões que aparentemente são pessoais, individuais, mas que na realidade, quando você lê, e você se toca de que você também já sentiu aquilo, de que você sabe do que aquele poeta ou aquela poeta está falando, deixa de ser individual e passa a ser universal. E a literatura, como poucas, tem esse poder, né? Então, o dia que eu escrever sem essa emoção, no momento em que eu escrevo, como às vezes eu tenho até uma emoção até hoje no momento em que eu leio algum poema meu, se um dia que eu escrever e não tiver mais isso, né, não tiver mais esse frio na espinha, né? Às vezes até uma certa sudorese nas mãos, aí eu acho que eu devia parar, porque eu já deixo de ser poeta na minha concepção. Que você não tiver mais essa vertigem, porque às vezes é isso que dá na gente. A Beth falou que a nossa experiência também pode ser de muitos, e sempre é
objetivo que alcança o objetivo universal e não tem como. Olha, nós estamos com a Maia. Que coisa linda, prazer, Maia. Que linda estar aqui com a gente. Tão importante essa menina. Muito gostoso. Marcelo, eu vou perguntar mais ou menos isso para você. Quando o escritor fala terceira pessoa, como você faz em alguns tem algum conto que você se atreveria a ter escrito na primeira pessoa e não teve coragem, alguma coisa assim? Mais ou menos isso que o Rogério falou. Eu acho assim, a gente toma esse cuidado, eu entendi o que o Rogério quis dizer, a gente toma esse cuidado, né, também, porque a gente quer falar o que está no nosso entorno, aquilo que nós percebemos, mas às vezes é inevitável que você, mesmo em terceira pessoa, acabe colocando um pouco da primeira, né, assim, de um pouco de você. Porque eu acho muito difícil, é muito difícil você se colocar de uma maneira totalmente afastada daquilo que você escreve, pelo menos para mim. Quando a gente pega, por exemplo, o Armadilha, que é o texto que abre o Recortes de Vida e Morte, que é o conto que abre, ali é uma outra pessoa que passou por lembranças, que tem lembranças, as pessoas depois vão ler e vão ver, são lembranças que são minhas, muitas são minhas. Né? Muito que está lá aconteceu comigo. E assim, eu ouço, eu capto as coisas que aconteceram também com outras pessoas e transfiro. Tem histórias ali que, tudo bem, é terceira pessoa, mas tem histórias de pacientes meus, tem histórias de amigos meus. Claro que tudo adaptado para o conto, para a ficção, mas são histórias que me fazem e que me despertam e que me dão vontade de escrever e que me inspiram, né? Então, assim, cada conto, cada história, cada poema, e não dá, eu não quero, apesar de ser um livro de prosa, eu não consigo me desvencilhar da parte poética, porque isso também é muito forte em mim, veio antes da prosa, muito antes. Eu acho que é uma experiência minha, tá colocada ali, mesmo em terceira pessoa na prosa, mas é algo que também é uma terceira pessoa que vem de outras, de vários, né, de várias pessoas. Então, posso dizer, resumidamente, que é uma terceira pessoa que também tem um pouquinho de primeira, inevitavelmente. Tem um pouquinho de mim em cada coisa que eu escrevo. Não tem como fugir disso, né? Não sei se o Rogério concorda também, né? Mas acho que tem sempre um pouco da gente. Não tem como, pelo menos para mim, não tem como sair disso, né, Rogério? Eu não sei. Não, eu concordo plenamente, Marcelo. Eu concordo plenamente. Inclusive, assim, nesses últimos tempos, né, e vocês sabem disso porque vocês são parte disso também, tenho passado, agora um pouco menos, mas eu vou voltar a fazer, por uma experiência muito bonita, que foi muito reveladora para mim, a respeito dessa mistura do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu escrevo, com o que as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que também escrevem, sentem e escrevem e publicam, né? Quando eu comecei a fazer espontaneamente e dar de presente para esses amigos videopoemas que eu produzia, né, com os poemas dessas pessoas. Eu também fiz alguns meus, obviamente, mas eu confesso que eu tenho até mais prazer em fazer os vídeos de poemas dos amigos. E aí eu tenho muita honra de ter feito de um poema da Vânia, de um poema do Marcelo. Né? Um dos primeiros que eu fiz foi da Maya Fox, que eu sei que está aqui, que é uma amiga querida que eu amo assim, de paixão. Uma baita escritora, né? E vocês, claro que conhecem, né, o trabalho dela também. E aí eu percebi que, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, eu me permitia, né, escolher um poema de vocês, né, dessas pessoas todas, sem vocês saberem, mas eu escolhi porque é um poema que me tocou, é um poema que me ensinou alguma coisa, que me trouxe alguma emoção naquele momento. Eu também não conseguiria, do mesmo jeito que eu não consigo escrever artificialmente, apenas por escrever, como um ofício diário, né, digamos, né? Eu também não conseguiria fazer um vídeo poema se eu não admirasse aquela pessoa e se eu não me emocionasse com aquele texto que a pessoa escreveu, né? Porque a escolha das imagens, a escolha da música de fundo, a próprio respeito supremo que eu preciso ter no momento em que eu faço a leitura, porque na grande maioria das vezes é a minha voz, né, lendo ali o poema, e eu não sou ator, eu não interpreto, então eu tento fazer uma leitura
né, o mais correta possível, né, respeitando o poema ali desse meu amigo. E aí eu percebi que à medida que eu ia fazendo isso, eu ia aprendendo a ser um poeta melhor. E a cada vez que eu fazia esses videopoemas, e em algum momento eu escrevia um novo poema, eu percebi que tinha um pouquinho de cada um de vocês ali, né? Do mesmo jeito que a vida é esse entrelace, né? Ninguém vive sozinho, né? O ser humano é gregário, né? A gente precisa o tempo inteiro estar, né, ao lado de pessoas, né? E a gente quer sempre estar ao lado das pessoas certas, né? E eu digo isso o mesmo em relação à literatura, no meu caso específico, a poesia, né? Então, a poesia que eu escrevo, no fundo, é a poesia que eu busco, é a poesia que eu leio, né? E não é cópia, não é paráfrase, não é nada disso, é simplesmente a gente vai se alimentando dessas palavras das outras pessoas, né? Desde dos canônicos, né, que a gente gosta, né, desde Neruda, Drummond, Cora Coralina e tantos outros, até os que, como eu falei lá no início, estão aqui com a gente, escrevendo, produzindo, publicando, geralmente por editora pequena ou de forma independente, que a gente sabe bem o que isso significa, a nossa luta que é, né, para publicar mais um livro, colocar ali no mercado e tentar fazer ali uma limonada com o limão que nos dão, né, porque é muito difícil, né, a gente sabe. E aí a gente vai criando essa rede tão bonita de afeto que dinheiro nenhum paga, sabe, que 500, 1.000, 2.000 exemplares jamais pagariam, né? E às vezes a gente vende muito, muito menos do que isso, mas a gente tem ali essa rede formada, né? E eu tive muita sorte disso ter acontecido comigo, basicamente, da pandemia para cá, né? Que por conta das lives, por conta de tudo que a gente tinha que fazer de forma virtual, que a gente nem podia sair de casa, eu conheci tanta gente linda desse Brasil inteiro, né? E eu estou aqui com duas delas agora, sabe? E algumas outras estão aqui nos assistindo. Isso para mim foi uma bênção, foi um privilégio, né? Que o fato de eu estar vivo, né? Pós uma pandemia que matou tanta gente, escrevendo, lendo e aprendendo a ser não mais um poeta melhor, mas um ser humano melhor com essa convivência toda, né? Então, assim, eu, você, Vânia, você, Marcelo, a gente não escreve sozinho. A mão é a nossa, né? A mão física é a nossa, mas tem tanta gente guiando a gente ali no que a gente escreve, né? E é uma coisa tão espiritual, de certa forma, assim, de falar, sabe? E eu acredito muito nisso, de verdade mesmo. E é incrível que a gente sente tudo isso que você falou quando você faz os vídeos dos nossos poemas. Eu também, cada vez que eu vejo, que eu escuto, eu falo que você criou junto outro poema com a tua emoção. E, nossa, é maravilhoso. Essa generosidade que eu falo, tua, é esse respeito que você tem com todos que te acompanham, que te seguem. E realmente na pandemia nós fizemos aumentar essa vibração da poesia em torno da gente. E eu ia, justamente, você falou sobre editoras, sobre as oportunidades, né? E eu lembro que o meu primeiro não, eu mandei pouquíssimo para editoras grandes, mas quando o meu primeiro livro foi prefixado pelo Caio Fernando Abreu, eu mandei para a editora dele, né? E eu ouvi um belo de um não, nós não publicamos poesia. E aí depois é que eu fui entender essa bolha que você, a Maia, Beth, Marcelo, que todo mundo sabe que existe, eu também estou nela, mesmo sendo editora. Mas você sente que há alguma discriminação específica com poesia? Porque você é poeta e não pretende tão cedo escrever em prosa. O Marcelo já deu um pulo, mas eu sei que você é um poeta assumidíssimo. Fala aí, Rogério. Não, então, eu acho que eu demorei tanto tempo nessa vida terrena para poder me aceitar como, aliás, para poder me aceitar em relação a um monte de coisas, né, para poder me amar, para poder me respeitar como eu sou, né, em tudo, em todas as minhas nuances, né? E isso incluiu o tanto tempo para me reconhecer como poeta e ter orgulho de dizer isso, né? Que hoje eu tenho muito ciúme, sabe, de ser poeta no sentido assim,
Eu vou fazer uma confissão para vocês, eu não sei se vocês já me ouviram falar sobre isso em algum outro momento, né? Eu tenho muita implicância, e é uma coisa que eu não sei nem explicar, é muito irracional. Quando eu ouço alguém falar, embora eu saiba e eu entenda perfeitamente o sentido disso, não é raiva da pessoa, né? É da expressão. Quando fala assim, fulano de tal, escritor e poeta, sabe? Porque fica me parecendo que você só merece a alcunha de escritor se você escreve prosa, sabe? O poeta está sempre separado, né? Já teve gente dizendo até que não, que é o contrário, que quando diz que é escritor e poeta, está valorizando o poeta. Mas o que eu entendo assim, eu sou poeta, e eu escrevo livros, eu escrevo poemas, então por escrever os meus poemas, eu sou escritor automaticamente. Só que o gênero que eu... Não é o gênero que eu escolhi, é o gênero que me escolheu, sabe? A poesia que me escolheu. Eu sempre me senti mais à vontade escrevendo em verso, eu sempre me senti mais à vontade usando metáforas e várias figuras de linguagem. Não que eu não possa fazer isso na prosa, é claro que eu posso. Eu tenho alguns contos escritos, eu tenho um conto publicado numa antologia de uma editora lá do interior do Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto de um romance que eu quero muito escrever, que está praticamente todo na minha cabeça, mas eu ainda não tenho a coragem, sabe? Eu ainda tenho muito medo de chegar a esse ponto, né? E eu admiro muito quem consiga fazer isso, sabe? Eu admiro muito quem escreve uma coletânea de contos, como o Marcelo está fazendo agora, quem escreve um romance, como a Maya Fawkes, como a Cynthia Krimler, como a Débora Dornella, só para citar alguns, né, próximos aqui da gente, que eu conheço todas elas. Mas isso não significa que para eu poder me validar como escritor, né, me validar como alguém das letras, como alguém da literatura, eu tenha que migrar para o romance ou para os contos. No dia que isso acontecer, primeiro, não vai ser uma migração no sentido de deixar de ser poeta, que eu nunca vou deixar de ser poeta, eu nunca vou deixar de escrever poesia. Eu vou ser poeta muito provavelmente até o fim da vida, é uma coisa que eu já tenho como certa, porque está na minha essência. E no dia que eu conseguir finalmente escrever e publicar o meu romance, por exemplo, eu não queria que as pessoas passassem a me validar só a partir desse momento, sabe? Passassem a me considerar como escritor só porque finalmente eu deixei de publicar um livro de poesia, e olha que eu estou indo agora para o 8º, né? E finalmente escrevi prosa, finalmente escrevi um romance, sabe? Então, assim, eu ainda fico um pouco incomodado com essa questão de que não é o seu caso, Marcelo, obviamente não, e eu sei disso, mas eu fico me perguntando se algumas pessoas não sucumbem, sabe, a ter que escrever prosa para poderem ser finalmente reconhecidas como alguém da literatura. E eu não tenho essa necessidade, eu não quero, sabe? E é como eu falei, no dia que a prosa vier, de fato, seja numa coletânea de contos, né, já que eu tenho alguns, mas ainda não o suficiente para publicar um livro, e nem sei se são bons o suficiente, né, como os do Marcelo, por exemplo, para poder publicar num livro, ou o romance, eu acho que eu queria que as pessoas lembrassem, no dia que me verem publicando um romance ou uma coletânea de contos, continuem me chamando de poeta, porque é o que eu continuo sendo, com muito prazer, com muito orgulho, e eu acho que é a minha missão. O legado que eu vou deixar aqui são os meus livros, e não importa, como eu falei, né, se 10 pessoas ou 100 pessoas chegarem até eles, né? O importante é que ele está aqui, está publicado, e pronto, eu fiz o meu papel nesse mundo, e eu sou muito feliz assim. A Beth já endossou tudo que você falou. Ela diz que poeta e escritor são sinônimos, que não existe essa separação. Olha, muito, muito bom te ouvir, viu? Marcelo, eu vou perguntar para você, quando você escreveu Recortes, você teve alguma influência? Como você iniciou esse processo da criação do livro e qual foi a tua necessidade de falar sobre esses temas, vida e morte? Bom, deixa eu começar só da onde o Rogério parou. E é engraçado, é um contrassenso, mas eu vejo assim, a prosa, não, as pessoas tendem a valorizar a prosa, mas tendem a respeitar mais o poeta. É engraçado, quando falam poeta e separam o poeta do escritor,
normalmente eu acho que é uma valorização do poeta, né? Então eu acredito que as pessoas tendem a fazer isso. Eu já tenho um terceiro livro já engatilhado, que é de poemas, é poesia. O meu primeiro chama-se Efemeridades em Versos, Contos e Crônicas. Ou seja, eu acho que eu ainda estou me descobrindo. Na verdade, eu ainda tô ali nas fraldas da literatura. Eu queria também mandar um beijo para a Maia. Não sei se ela está ainda com que nem eu falei, meu negócio de comentário travou. A Maia também, ela acolheu uma poesia, um poema do Efemeridades. Bibliofilia cotidiana, é isso, Rogério, da Maia? É Acho que é, né? isso, é isso, Depois, Bibliofilia Cotidiana, é o, a é Maia o blog da Maia maravilhoso, em que ela faz, né, as resenhas e tudo, e que é, todo mundo devia conhecer, que é um trabalho muito bonito que a Maia é faz. fantástico. Muito bonito e muito generoso. também. Demais, demais. Enviei para ela publicou. Então, assim, a Maia é uma pessoa também, que nem o Rogério falou, generosa e de braços que alcançam o mundo, né? Como toda pessoa generosa, como o Rogério, com o videopoema que ele fez pra gente, que é algo putz, eu ficava chorando vendo aquilo, sabe? Porque sabe, parece que não tinha sido nem eu, né? A escrita é como se o Rogério fosse aquele momento do Rogério, né? E aquilo foi lindo, como ele se apossou do poema, assim, sei lá, tem que ver porque foi emocionante, Como fiquei ele emocionado. sentiu, né? Como ele Oi? sente, Não, o Rogério como ele sente o poema. o Rogério é de uma sensibilidade, assim, extrema, 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 ele é genial. E assim, falando do que você perguntou, né? Eu acho que assim, eu acho que todos nós, e isso eu também tenho, eu acho que eu sempre tive uma pegada meio voltada para as questões filosóficas. E eu acho que não sou eu acho que todas as pessoas que escrevem, né? É inevitável que você, num determinado momento, você questione a finitude, né? E depois, quando a literatura me levou para a filosofia, isso ficou mais evidente, né? Então, eu já tinha textos, digamos, relacionando vida e relacionando morte, relacionando esse ato entre a vida e a morte. Eu já tinha esses textos, digamos, ali meio que no rascunho. E a partir do momento que eu também comecei a fazer filosofia, esses textos ganharam corpo, eles ganharam uma dimensão diferente, né? A filosofia também me ajudou a burilar, a dar uma melhorada nesses textos, não de maneira acadêmica, que eu evito, eu tento separar muito a filosofia acadêmica da filosofia daquilo que eu quero botar na questão literária. Mas é impossível negar que a filosofia está em tudo, né? Inclusive nessas escritas, no meu escrito, né? Então, assim, é o que eu falo sempre, já falei em outras lives, a gente tem a vida e a gente tem a morte como dois extremos, né? E a gente tem nesse meio o viver, nós temos o verbo, né? E é ali que a gente tem que dar importância, é ali que a gente tem que ter as transformações. Então, quando a gente ouve, por exemplo, hoje o Rogério dando esse depoimento que ele deu de autoaceitação, de como ele teve que batalhar e como a escrita, né, influenciou nisso e o ajudou, como ajuda você, Vânia, e a todos nós, porque nós necessitamos da escrita, né? E assim a gente percebe que há pessoas que necessitam ler o que você escreve também, até por uma questão empática, né? Eu acredito que essa literatura cresce. E essa evolução que eu senti, que eu tive, porque a evolução é uma comparação minha comigo mesmo, eu vi que ela floresceu. Eu vi que ela floresceu. Tanto é que o Recortes eu acho um livro, assim, que eu acho que eu estou no ápice da minha maturidade, agora, né? Agora, né? Então, eu acho que é onde eu poderia estar agora, nesse momento. Então, assim, eu acredito que a gente tenha que estar sempre buscando isso, mas como o Rogério disse muito bem, buscando no nosso entorno. Não dá para você ser só você. Você é uma mistura de todos. Não, é impossível. É impossível eu ler Vânia Clares e não trazer alguma coisa da Vânia para mim. Ler o Rogério, ler a Maia, ler Maílson. É impossível. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, Vânia. Eu acho que eu me sinto maduro com recortes de vida e morte, pelo menos até aqui, né? Vamos ver se a evolução, eu espero que esteja contínua, né? E Enfim. não vai passar
Eu tenho certeza disso. A gente está sempre Tomara, aprendendo, sempre pensando, sempre filosofando, né? E faz parte da gente, né? Rogério, eu senti, quando eu te li, a tua humildade, a forma como você expõe as tuas origens, a tua história, né? O frasco de perfume de alfazema na penteadeira, não tem como eu não me emocionar. A singeleza dessas lembranças, né? E esse respeito com que você guarda essas lembranças. É uma coisa que muitas vezes me fez chorar quando eu leio os teus poemas. Agora, como que você trabalha tudo isso? Como vem à tona? Vem como gatilhos? Ou você precisa rebuscar dentro de você essas lembranças? Ou simplesmente você está lá trabalhando e vem a vontade de escrever sobre? Olha, Vânia, eu vou dizer para vocês assim, sem medo de errar, assim, é tudo muito espontâneo. Até a inspiração, a lembrança para me fazer escrever esses poemas mais de memória, né, é muito espontâneo. Mas uma coisa que acelerou muito o processo foi justamente durante a pandemia. E foi muito interessante, porque assim, até antes da pandemia, até 2019, eu tinha 3 livros publicados. Eu tenho um de 2014, né, O Olhar de Nurinha, eu tenho Cantigas de Inar Dragões de 2017, em 2019 eu publiquei Cinza de Fazer Fênix. Em 2020, no auge da pandemia, naquela fase que a gente ainda nem tinha vacina nem nada, eu que nunca fui negacionista, sempre acreditei na ciência e sabia da gravidade do problema mundial, né, um medo enorme de ser infectado e não ter imunidade suficiente para poder sobreviver, e mais ainda o medo de perder os meus entes queridos, né, as pessoas que eu amo, né, especialmente a minha mãe. E saber que por causa da pandemia, minha mãe lá em São Gonçalo, eu aqui em Brasília, a gente ficou 2 anos sem se ver por conta disso, para eu poder inclusive protegê-la, isso me doeu muito, né? E eu sei que não foi só comigo, aconteceu com tanta e tanta gente. Mas serviu como um gatilho, como um acelerador desse processo de começar a lembrar de tanta coisa que aconteceu na minha vida, né? E que em determinado momento eu fiquei com medo de não estar mais frente a frente com as pessoas que me trazem essas lembranças, né? Então, tanto das pessoas vivas, como minha mãe, meu irmão, como das pessoas que eu amo e que já se foram, né? Como, por exemplo, a minha avó paterna, que foi uma figura absolutamente importante na minha formação como pessoa, né? Então, todos esses poemas vieram em momentos, geralmente à noite, melancólico, né, e tudo, em que vinha uma lembrança muito, muito forte de determinado, por exemplo, o poema Alfazema, esse sobre a minha mãe, né, que está O que não sangrou no caminho, por exemplo, foi porque eu tive uma lembrança fortíssima da penteadeira que minha mãe tinha, e que eu geralmente aos sábados limpava, tirava o pó e com todo o cuidado do mundo limpava os frasquinhos de perfume da minha mãe, que eram perfumes de revista, aqueles perfumezinhos de Avon, de Christian Grey, que eram os únicos que minha mãe podia comprar, e ela na vaidade dela, né, de uma mulher ainda jovem, minha mãe ficou viúva com 38 anos de idade, e aí eu lembro que o perfume que ela mais gostava e o perfume que eu mais gostava de sentir na pele dela era o alfazema que vinha dentro de um frasco que era uma sereia, né? E quando essa lembrança veio muito forte para mim numa dessas noites aí de pandemia e aquela saudade avassaladora da minha mãe, né? Porque minha mãe, além de tudo, ela não acompanha essa questão da tecnologia, né? Não pela idade, que muitas pessoas da idade dela usam WhatsApp, usam Instagram, fazem live. Minha mãe não tem nada disso. O celularzinho da minha mãe é aqueles que só tem a tecla. Minha mãe não gosta, né? Então a única coisa que eu podia fazer era ouvir a voz dela. Então eu não podia nem a minha mãe, nem ter a imagem dela naqueles 2 anos, né? Com uma exceção de 1 ou 2 momentos em que meu irmão fez uma transmissão ao vivo para eu poder criança, né, quando via. Então lembranças como essa, né, para dar o exemplo do poema Alfazema,
vinham quase como uma psicografia, de certa forma. Eu escrevia porque era simplesmente uma maneira de eu escrever por meio de metáforas, por meio de versos, momentos que eu morria de medo de só ficar realmente na lembrança de não tê-la mais comigo, né? E ao mesmo tempo homenageá-la, né? Porque ali eu também falo sobre a dureza que foi a vida dela como empregada doméstica para poder criar 2 filhos sozinha, né? De nos dar dignidade, de nos dar educação, de nos dar alimento, né? E isso me moldou, né? Então, quando você fala de uma certa humildade que eu tenho e tudo, eu não poderia ser diferente, sabe? Eu acho que se eu me tornasse uma pessoa soberba, uma pessoa que se acha, sabe? Eu não seria filho da dona Nair, eu não estaria fazendo jus a, né, a que Deus me deu de ser filho dela, sabe? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Do mesmo jeito que eu falo que eu não sou só os meus poemas, eu sou os poemas de todos vocês, eu não sou só a minha vivência, eu sou a vivência da minha mãe, eu sou a vivência da minha avó, do meu avô, eu sou a pouca vivência que eu tive com meu pai, por isso as lembranças que eu tenho dele são tão fortes, embora eu tenha, né, perdido ele com só 9 anos de idade, daí o poema Passarinho, por exemplo. Então, assim, esses poemas de memória, por incrível que pareça, são os mais fáceis para mim de escrever, porque é muito vívido na minha mente o poder que todas essas pessoas têm sobre mim, né? Então, não, é tudo muito espontâneo, sabe? Eu nunca calculei, hoje eu vou escrever sobre a minha mãe, vai ser mais um poema sobre ela, hoje eu vou falar do frasco de perfume de alfazema dela no formato de sereia. Não, não é assim. A sereia vem na minha frente, a penteadeira dela vem na minha frente, e eu preciso escrever, sabe? Eu preciso escrever enquanto choro, enquanto lembro, enquanto comemoro que ela está viva, né? E assim eu vou fazendo. E aí eu percebo que são os poemas que quando as pessoas leem, elas ficam mais tocadas. Eu acho que são os poemas que não esperam, que sempre tem algum desse nível, né, desse jeito, nos meus livros, né? E eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Que se eu for lembrado como poeta que escreveu sobre a mãe, sobre o pai, dessa forma, e que isso emocionou algumas pessoas, né? Eu acho que eu já cumpri meu papel como poeta também. Nossa, Rogério, mais uma coincidência. Eu fiquei viúva como sua mãe cedo. A minha mãe se chama Nair e ela tinha uma penteadeira. Mas, Olha que maravilha! Que maravilha! Nossa, eu não sabia dessa coincidência linda. Pois é. Mas é por isso, Rogério, você tem tanta emoção que acaba transmitindo, abraçando, isso é muito lindo. Eu um 8 anos, depois ela fica brava se a gente não notou que ela está presente. Adriana Paris também. Eu vou ler um poema, Marcelo, presta bastante atenção nesse poema do Rogério, chama Cárcere. Tateei a parede em busca da saída, apertei o gatilho, mas não havia bala. Cocei a pele até arrancar a ferida. Não adianta, a cicatriz às vezes fica, e também sei que os dias findam, mas algumas horas nunca acabam. Dias como hoje, de tamanho infinito, em que troco por versos a ânsia do grito, em que digo a verdade. Acho que travou. Travou a Vânia, né? Travou. Deu uma... Não sei se ela está ouvindo a gente agora. Voltou. Voltou, Vaninha. Voltou. Sem perceber que sempre estive fora e a prisão não é lugar, é tempo, agora. Então, Marcelo, esse livro, esse poema Cárcere do Rogério está no livro Cinzas para Fazer Fênix. E eu percebo um elo entre cárcere e Vale do Suplício. Você pode falar um pouquinho para nós, para o Rogério entender sobre esse conto e essa linguagem que se entrelaça? O Rogério trabalha as palavras de uma maneira sublime, né? E o Vale do Suplício é um conto que fala de 2 tipos de prisão: a prisão literal, a literária, a prisão do fato de você estar encarcerado fisicamente, né? E dentro dessa prisão
física, a personagem está presa dentro dela também. Então são duas prisões, uma literal e uma metafórica, né? E é baseado num fato, realmente aconteceu. Eu estava lendo uma reportagem uma vez sobre um professor, eu acho, não sei se foi no Rio, Rogério, não me lembro agora, em que uma aluna colocou num tweet algo que, digamos, que não foi diretamente, ela não disse com as palavras, de maneira literal, que ela havia sido assediada por aquele professor, mas ela deu a entender. E o tweet agora acho que aumentou, não lembro se são 140 caracteres ou se aumentou agora, né? Enfim. E a partir dali essa pessoa foi execrada, né? Esse professor chegou a ser até, eu acho que ele foi agredido, enfim, e depois até provar que não era bem aquilo, levou um tempo. Só que no meu caso, o meu professor, no caso, a minha personagem, ele foi preso. Ele foi preso. E a partir dali ele conta um pouco da história, e a gente conta, aliás, a história desse professor dentro de uma prisão, né? Eu brinco uma vez, o nosso Danilo, o Zé Danilo Rangel, um dia virou para mim e falou assim: o nosso Marcelo Kassab bota lirismo em tudo. Se o Danilo, a hora que o Danilo lê esse livro, ele vai ver que eu tentei, tem lirismo, mas eu tentei também me desvincular um pouco disso. Mas enfim, e ele sofre aquilo que nós, acho que nem de perto nós imaginamos, mas acho que a realidade lá dentro é muito mais complexa, né? E eu trago isso baseado até em alguns depoimentos de algumas pessoas que já estiveram presas e que eu conheci, e o depoimento que essas pessoas me relataram, né? E me disseram relacionado o que acontece, em relação ao que acontece lá dentro. Então, o texto é um conto bem forte, que ele tem, que nem eu falei, ele tem essa parte do cárcere literal, físico, e como funciona essa pessoa, que é uma pessoa do bem, um professor do bem, que se vê dentro de um ambiente totalmente hostil e é obrigado a se comportar de maneira hostil também para sobreviver dentro daquilo, né? Então é um conto que eu tenho muito apreço, por conta justamente de, sem perder aquela coisa metafórica, mas também através dos relatos que eu escutei, né, que eu ouvi, trazer para as pessoas um pouquinho do que acontece lá dentro. Se bem que outros já fizeram, né? Mas eu ouvi isso boca de pessoas que já estiveram lá, né? Então é algo bem forte, assim, é algo, acho que é bem impactante, bem impactante. E tem a ver com o cárcere. O Rogério traz o cárcere de uma maneira, daquela maneira que a gente sabe que o Rogério traz e que você para e fica olhando, falando, como é que alguém escreve isso? Oi, Vânia. Os casos imaginários são piores às vezes, né? Quando você sente passado em alguma... Eu acho interessante, sabe, Vânia e Marcelo, você, Marcelo, falar sobre essa questão de que é um conto forte e tudo, mas às vezes é tão necessário que a gente escreva algo que seja mais forte, né? E que possa ter o lirismo, possa ter as metáforas e tudo, né? Seja na poesia ou seja numa prosa mais poética, mas que a verdade no crua tem que estar ali também, né? Que tem que ser um soco no estômago das pessoas, né? E é interessante que eu percebi que de uns tempos para cá, quando eu digo uns tempos para cá, assim, dos meus 3 últimos livros para cá, que eu preciso, junto com esse lirismo, desses poemas, por exemplo, de memória, né, que homenageiam pessoas importantes e coisas do tipo, eu preciso também, às vezes, escrever sobre temas um pouco desagradáveis, né? E aí é meio que um desafio, né? Você escrever sobre um tema desagradável usando uma linguagem, né, que tenha uma beleza, né, que tenha ali nas palavras, né, na musicalidade, que seja alguma coisa que sirva até como uma espécie de um contraponto, né, mas sem deixar de falar das coisas que tem que ser ditas, né, das coisas que são e que estão aí, né, para transformar o mundo em algo, né, que não é tão belo como a gente gostaria que fosse, né, e sempre que a gente fala isso, a gente está falando do ser humano, né.
quem faz o mundo não ser belo é justamente o homem, né? Então a gente tem que falar de nós mesmos, né? E, por mais que a gente não pratique aquilo, né? A gente está falando de uma natureza que é nossa, né? Que é do ser humano, né? Mas eu sinto essa necessidade também. Você ia falar, Marcelo? Pode falar. Não, um exemplo do que o Rogério tá falando, desse soco no estômago, que é um soco no estômago que o Rogério dá na sociedade de maneira geral, e que é um poema assim fantástico. Toda vez que ele lê, toda vez que eu ouço esse poema, é um soco no estômago da sociedade, que é o viado. Que é um tema, é um senhor poema, né? É um senhor poema. E é algo que, assim, que me sei lá, esse é o soco no estômago, realmente. Se a gente pode definir o que é um soco no estômago, é esse, é brilhante, é sensacional. Ele é lindo, é um lindo soco no estômago, eu não consigo definir de outra maneira. É genial, genial. Lido pelo Armando. Nossa, é muito forte esse poema. Eu tenho, assim, cheguei a alguma conclusão, eu tenho a impressão que você se libertou desse poema. E inclusive, pelas suas produções, eu vejo que você cada vez dá menos espaço entre um livro e outro. Eu tenho a impressão que abriu a caixa, abriu a tua potência para escrever. Eu acho que foi isso, né, Rogério? Pois é, Vânia, eu acho que foi isso mesmo, sabe? Eu acho engraçado porque justamente como eu estava falando desses livros pós-pandemia, né? Porque da pandemia para cá eu literalmente tenho publicado um livro por ano, né? Eu acho que minha voz está vazando, né? Tá. Dois Rogérios. Não, eu entendi outra coisa. Eu entendi que a tua voz interior está... Não, tá dando eco. Tá normal para mim. Então, mas eu acho que é no áudio de um de vocês, porque eu estou usando fone. E até agora há pouco não estava acontecendo. Que engraçado. Vou pôr o fone no meu, então, peraí. Será que melhorou? Rogério, Vamos ver. Eu ouço vocês. Mas eu me ouço também alguns segundos depois. Eu estou te ouvindo duas vezes também. E eu também. Isso está me lembrando aquele meme antigo, que nem se chamava meme, do sanduíche ishi. Da Ruth Lemos. A nossa voz está intensa, carregada de emoção. Acho que está dando até delícia. Mas vamos lá, vamos continuar. Acho que na gravação vai ficar normal. Rogério, então, pelas minhas contas, Deus e Outros Ópios é o teu 8º livro? É o 8º. Na realidade, assim, ele é o meu 7º livro de autoria apenas minha, né? É porque eu tenho um livro em Cotagnoli. Uma travadinha aqui no seu vídeo, Vânia. Nossa. Não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Então, mas aí no total são 8 livros, né? O Deus e Outros Ópios é o 8º. Esse título, na hora, remete a gente àqueles conceitos filosóficos de alguns filósofos, né? Que recriminam esse poder que de anestesiar as pessoas que têm a religião. Eu queria saber se é intencional esse título e esse poema. Essa escolha sobre pontes, de um lado a água, do outro fogo sobre o concreto. Eu estou muito curiosa para te ouvir falar de Deus e Outros. Olha, eu tirei o fone para ver se fala, mas
não parou. Então, eu acho que não é. Mas, enfim. É que eu tenho a concentração também. Mas o que eu estava pensando, Vânia, talvez uma coisa que pudesse resolver, eu não sei se isso é possível, seria a gente sair da live e entrar de novo. Entrar de novo, tudo bem. Vamos Talvez lá. resolva. Talvez resolva. É que eu vou ter que dar tempo para ele. Aí não vai ser imediatamente. Está te incomodando muito? Então, eu confesso que eu estou perdendo meu raciocínio quando eu ouço. Sabe? Vamos tentar, Vânia? Vamos tentar, Vânia? Vamos, mas eu vou ter que... Aí a gente pega as pessoas que estão assistindo na live, se elas podem entrar novamente, né? Para a gente poder finalizar. E só ver se resolve esse problema do áudio. A Beth está dizendo que está com eco. Está com muito eco. Pessoal, nós vamos sair e voltar daqui 10 minutos. Vamos ver se para esse eco. Que pena. Até já, gente. Vamos continuar essa questão, hein? Vamos lá.